Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5. Podem ficar assentados como estão. Eu vou reler os versos 29 e 30. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de lermos a tua poderosa palavra. Agora, Pai, carecemos, reconhecemos isto, da ação do teu Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração, nos instruindo e nos levando a compreender como praticá-la, a fim de que ela se manifeste em nossa vida, transformando-nos e levando-nos a uma confiança cada vez maior em Ti. Na dependência de Teu Espírito é que nós oramos em nome do nosso Salvador. Amém. Como o cristão deve dizer não ao pecado? Eu creio que todo cristão sabe que deve dizer não ao pecado. Agora, eu não preciso então tratar disto. Eu creio que cada um de vocês, cada um de nós, cada um daqueles que ouve a transmissão desse culto, sabe, é ciente que é responsabilidade do cristão dizer não ao pecado. Ou seja, dizer não às tentações, dizer não às ofertas do pecado, dizer não às manifestações do pecado e ao desejo de cometer pecados. Agora, o que eu quero tratar com os irmãos, é isso que Jesus faz aqui, é o como. Se sabemos que devemos dizer não, agora Jesus nos diz como dizer não. E olhe, Jesus ele é radical nesse assunto. Jesus age de uma forma radical. Diferente de muitos de nós, diferente daquilo que uma boa quantidade daqueles que se dizem cristãos hoje também fazem. Jesus ele não coloca nenhuma circunstância aonde coloca em dúvida a atitude diante do pecado. Jesus ele é exato, Jesus ele resolve a questão de uma forma muito conclusiva, não deixando espaço nenhum para que uma circunstância de pecado se mantenha na nossa vida. E é isso exatamente, irmãos, que nos tem faltado. Eu creio que os crentes estão adotando aquilo que é a prática do mundo, o relativismo. Então agora, na mente de muitos crentes, o pecado é relativamente perigoso. O pecado é relativamente nocivo. O pecado é relativamente mau. O pecado é relativamente reprovado por Deus. Se vocês notarem, nesse mesmo capítulo, Jesus ele trata, dentro desta questão, de 6 exemplos daquilo que os fariseus faziam. E aquilo que Jesus fala a eles: ouvistes o que foi dito pelos antigos, vocês estão ouvindo o que os mestres judeus têm ensinado. E sabe qual era o ensino dos mestres judeus? Exatamente esse. Era relativo. Não era necessariamente pecado. Podia ser pecado, mas não era necessariamente pecado. Então eles estavam sempre trabalhando com isso. Jesus teve que tratar nesse capítulo 5 de diversas formas com eles. Por exemplo, no verso 21, sobre o não matarás, era um relativo pecado, porque eles podiam ou não ser condenados pelo sinédrio ou por qualquer julgamento. Ele fala, por exemplo, das questões de cobiça ao olhar para outra pessoa, e eles haviam transformado aquilo também no relativo pecado. E Jesus, nos 6 exemplos que ele usa, inclusive nesse dos versos 29 e 30, ele diz: não, pecado é pecado. Você não pode ser relativo com o pecado. Sempre será pecado. Sempre será errado. E sempre precisará de uma atitude firme da sua parte. A grande dificuldade que nós temos enfrentado na nossa era, e não é estranha às outras eras do cristianismo, é esta:
A maioria dos cristãos não quer agir realmente com energia e força contra o pecado. Eles querem tratar o pecado ao seu jeito, ao seu modo. E na maioria das vezes o que nós temos encontrado é pessoas tratando o pecado como se trata um pet, como se trata um animal de estimação. Como que você trata se você tem um animal de estimação? Você cuida dele, você cuida do bem-estar dele, você cuida da existência dele e não faz nada que venha realmente a prejudicar o seu animal de estimação. Pois assim é, irmãos, muitos crentes têm pecados, exatamente como têm animais de estimação. Os cuidam como se fossem preciosos, com grande amor e cuidado. Vou usar a palavra amor também com cuidado. Mas não é isso que nós vemos aqui da parte de Jesus. Jesus não trata o pecado como um animal de estimação. Jesus trata o pecado como ele tem que ser tratado, de uma forma muito clara. Para que nós entendamos como Jesus aplica os versos 29 e 30, eu preciso ir a Tiago 1,14. Eu creio que vai ser colocado na projeção. Você bem conhece, ele diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, o que nós temos aqui em Tiago 1,14 é um mecanismo pelo qual nós somos tentados pelo reino das trevas e por Satanás. E ele diz que cada um é uma questão particular, é um de cada vez, ou seja, particularmente cada um. É tentado, levado a, quando, primeiro, ele é atraído. Então, a tática de Satanás sempre é atrair a nossa atenção, atrair realmente os nossos olhos, e engodado, ou seja, nos enganar, nos levar a pensar que o pecado não é tão maligno como que ele parece, e ele tem como base disso a nossa própria concupiscência, ou seja, o nosso próprio desejo. Então aqui eu posso usar uma ilustração mostrando, por exemplo, como que você produz fogo. Você precisa de 3 elementos: o combustível, o comburente e a fagulha que dá início ao fogo. Você precisa de um combustível, qualquer coisa que entre em combustão. Você precisa do comburente, ou seja, o oxigênio. Onde não há oxigênio, não há como fazer fogo, não há como fazer fogo no vácuo. E você precisa da fagulha, aquilo que vai dar início ao fogo. Agora olhe dentro desses 3 elementos para aquilo que nos cerca. Nós temos os desejos pecaminosos do nosso coração. Nós temos tudo aquilo que há no mundo, e nós temos realmente aquele que ama provocar fagulhas, Satanás. Você tem os 3 elementos. Sabe o que Jesus ensina nos versos 29 e 30 de Mateus? Que não haverá fogo se você separar esses 3 elementos. Na prática é isso. Jesus está dizendo como que nós dizemos não ao pecado. Jesus trabalha na prática. Separe esses elementos. Não os deixe unir-se. Não os deixe realmente entrelaçar-se. Se você separar ou o combustível, ou o comburente, ou a fagulha, não haverá fogo. Se você separar essas 3 coisas, também você vai estar dizendo não ao pecado. É isso que Jesus, em suma, está ensinando nos versos 29 e 30. Isso pode ser simplificado, irmãos, pelo ensino do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Ele praticamente vai ensinar a mesma coisa quando diz, capítulo 6, verso 18, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ele diz claramente, fujam, separem os elementos. No verso 14 do capítulo 10, ele diz a mesma coisa. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. É o mesmo princípio que Jesus aplica em Mateus capítulo 5, versos 29 e 30. Então Jesus está dizendo, nos ensinando como dizer não ao pecado. E ele diz, se diz não ao pecado, realmente se tira a força do pecado, separando os seus elementos. E é isso que nós vamos entender agora. Nos versos 29 e 30 de Mateus, ele diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Se a tua mão direita te escandalizar, corta-a. Jesus trata agora
de um dos maiores problemas que nós temos em relação aos nossos pecados. Você já teve que se livrar de um animal de estimação muito querido? Infelizmente, eu sei que alguns de nós precisaram, com seu animal de estimação, que já há muitos anos era deles, estava na companhia deles, por bem do animal, por alguma doença, por alguma razão física, levá-lo realmente a ter uma morte indolor, não é? Às vezes é preciso isso, ninguém gosta disso. Mas enquanto nós não precisamos fazer isso, nós vamos postergando isso. Nós vamos realmente postergando de ter que tomar uma atitude que nós chamamos definitiva. Sabe qual é um dos nossos grandes problemas com os pecados que atingem a nossa vida? Nós sempre postergamos a solução definitiva. Nós sempre achamos que algumas coisinhas ajeitadas aqui ou ali poderão dar conta do recado. E sabe o que o pecado faz? Ele nos derruba sistematicamente, ele nos destrói sistematicamente, constantemente, tudo porque nós não queremos tomar uma solução definitiva em relação àquilo que é necessário ser feito. Eu vou usar um exemplo. Por vezes, nossas confissões de pecados não incluem o fato de deixarmos tudo aquilo que nos liga a um determinado pecado. Nós mantemos certas ligações com os nossos pecados, para que possamos acessá-lo quando então for-nos bem quisto. Mas eu lembro aquilo que Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, e tem uma palavrinha depois do confessa, qual é? Deixa. O grande problema que enfrentamos é que muitos de nós confessam, mas não deixam. Reconhecemos que é pecado, reconhecemos que é errado, mas não queremos nos separar dos nossos pecados de estimação. Temos que entender que deixar o pecado de forma definitiva é cortar todas as possibilidades que temos de acesso àquilo que desejamos. Eu vou usar um exemplo da vida prática. Eu creio que você já percebeu como é feito o tratamento de dependentes químicos. Ao primeiro olhar, se nós nunca contemplamos algo assim, talvez nós vamos achar que o método é monstruoso, que o método é radical demais, que o método chega a ser realmente desumano. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, em primeiro lugar, as pessoas que estão tratando o dependente químico sabem com o que estão tratando. Eles reconhecem realmente a malignidade daquilo que eles estão tratando. Então, eles não estão vindo com algo paliativo, não estão vindo com algo que possa melhorar um pouco a circunstância, eles estão vindo com uma decisão absolutamente radical. E qual é a decisão radical deles? Cortar toda a possibilidade de acesso aos entorpecentes que o dependente deseja. Essa é a única forma segura que ele não vai poder satisfazer o seu vício. E a única forma segura de que ele vai receber o tratamento adequado. Nos lembremos disso. Há pecados em nossa vida, ao qual nós despendemos anos o servindo, que não há outra solução, a não ser a solução radical, de arrancá-lo, de cortá-lo, de cortar toda a possibilidade de acesso a ele. É isso que Jesus está dizendo. Como dizer não ao pecado? Cortando toda a possibilidade de acesso a esse pecado. Agora, a segunda questão nos mostra que esta ação ela precisa ser feita em áreas específicas. Jesus diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, se a tua mão direita te escandalizar. E Jesus está sendo específico quanto aos membros do corpo. A ação ocorre
esta ação que Jesus nos manda em relação ao pecado na área onde você tropeça, na área onde você é fraco, onde você tende a causar este escândalo. E nós sabemos que na nossa vida, e o Senhor apresenta muito bem claramente isso na palavra, nós temos 4 áreas da nossa vida que são sujeitas a estas questões. Eu vou usar Gálatas 5 como exemplo. As obras da carne, ali praticamente elas estão divididas em 4 questões. E eu vou mostrar a vocês como elas se aplicam à nossa vida. Primeiro, ela se aplica a questões de vícios, a questões físicas. O verso 21 diz: bebedices e glutonarias, ou seja, doenças oriundas da má alimentação, como a anorexia ou a obesidade. Aqui ele usa então de questões físicas, ou seja, questões que são pedidas pelo nosso corpo, pelo maltrato, pela má habituação, ou seja, por maus hábitos que acabam por se tornar pecados, porque acabam por se tornar um ídolo na vida das pessoas. 1 Timóteo diz que os homens do nosso tempo proibiriam o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, ou seja, todo alimento é para ser usado por ações de graça, mas o pecado que há em nós usa da nossa necessidade para conduzir-nos ao pecado e ao erro. Não só questões físicas. Os versos 20 e 21 também dizem: inimizades, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Aqui nós estamos tratando das questões sociais. Se nós precisamos de alimento físico para o corpo, e o pecado pode usar essa necessidade de forma pecaminosa, também na questão social se dá isso. Nenhum de nós, e Provérbios muito bem diz, que peca contra si mesmo aquele que se isola. O isolar-se é doença, é doentio. Nós precisamos do contato social, mas o pecado, sabendo que precisamos do contato social, o que ele faz? Nos leva à inimizade, à ira, a dissensões, a invejas, a homicídios. É isso que o pecado faz, e pode ser nesta área que pecamos. 2 Timóteo 3 diz que no nosso tempo haveriam homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos e assim por diante, mostrando quais pecados se oriundam das nossas necessidades sociais. Deus nos criou com uma terceira necessidade, a necessidade espiritual. E dentre as obras da carne são citadas idolatria e feitiçaria. O pecado usa da nossa necessidade de servir a um Deus, de adorar a um Deus, para nos levar ao pecado da idolatria. Romanos 1 diz que mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de árvores, quadrúpedes e répteis. Ou seja, a necessidade de adoração é transformada pelo pecado em algo pecaminoso. E, finalmente, as obras da carne também citam as questões morais, o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, que também são tratados em Romanos capítulo 1, falando claramente dessas questões. Então, aquilo que Deus criou, essas necessidades básicas que Deus criou conosco, são usadas pelo pecado, a fim de nos levar a transgredir a lei de Deus. Qual é a questão que aprendemos aqui? Irmãos, cada um de nós, se quisermos entender como dizer não ao pecado, precisa entender em qual dessas 4 áreas, ou em quais dessas 4 áreas, está a sua fraqueza. Você precisa discernir aonde está a fraqueza, aonde está o ponto vulnerável, aonde está o ponto onde Satanás tem conseguido facilmente te derrubar, aonde está realmente as fraquezas, as portas abertas, aonde Satanás tem atacado a sua vida. Se você quer saber como dizer não ao pecado, você precisa saber aonde estão os pontos frágeis. Você consegue discernir isso? Leia Gálatas 5, 19 a 21. Leia ali as obras da carne. Lembre dessas 4 divisões. A quais daquelas obras Satanás tem te levado constantemente? Em quais áreas daquelas obras Satanás tem te atacado? Talvez seja na questão da ira,
talvez nas questões morais, talvez nas questões espirituais, ou seja, de adoração, talvez nas questões físicas. Cada um de nós precisa responder isso, porque a nossa atitude precisa ser específica. Acima de tudo, precisamos agir de uma forma específica. A terceira e última questão demonstra que aquilo que Jesus ordena em Mateus 5, 29 e 30 é uma questão que realmente precisa agir de forma preventiva. Jesus recomenda uma ação que leva realmente a tirar aquilo que te leva a pecar de diante de você. Isso é preventivo. Assim nós reconhecemos as nossas debilidades diante das tentações e a necessidade de tomarmos urgentemente uma atitude preventiva. Você não costuma dizer assim, olha, fui pego desprevenido. O que é pego desprevenido? Eu não estava atento, eu não estava vigilante. Quantas vezes nós somos pegos desprevenidos? Vou usar um exemplo banal. Quase todos aqui dirigem no excelente trânsito de Goiânia. Experimente o seguinte: saia de casa sem estar preparado para enfrentar o verdadeiro Iraque nas ruas de Goiânia. Já saia irritado. Já saia a ponto de ebulição. Primeira esquina que você encontrar outro carro, ocorre o quê? No mínimo algumas buzinadas muito educadas. Para algumas esquinas depois, você baixar o vidro e dar um bom dia muito educado para quem cortou a sua frente. Para algumas avenidas depois, talvez você faça um gesto muito bem educado para aquele que está atrapalhando a sua progressão no trânsito. Saia desprevenido e veja o que você colhe. Mas saia sabendo que você vai enfrentar e qual é a sua reação, qual é a forma que você age. O crente que não se deixa pegar desaprevenido é um crente difícil de derrubar. Satanás não gosta desses crentes. Satanás não gosta dos crentes que se precavêm. Satanás não gosta dos crentes que estão olhando à frente, prevenidos. Esses crentes são duros de derrubar. Mas é o que Jesus está mandando, sermos prevenidos diante do pecado. Então deixa eu lhe dizer pelo menos 4 coisas importantes. A primeira delas, Romanos 13, 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Literalmente, o final do verso é, e não alimente os seus desejos. Sim, restrinja os seus desejos pecaminosos. Não os alimente. Não alimente os seus desejos carnais, de forma que eles venham a dominar a sua vontade. Claramente ele diz, não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Agora não é a tradução de Paulo, é a minha. Não trate o pecado como um animal de estimação. É isso que Paulo está dizendo. Não trate o pecado como um animalzinho de estimação, que você fica colocando roupa bonitinha nele no inverno. Fica mandando cortar o pelo para ficar bonitinho, enchendo de penduricalho. Os cachorros odeiam isso, certo? Mas a gente enche eles, não é? Não faça isso com o pecado. Não faça isso com os seus desejos. Eles não são seu animal de estimação. Em segundo lugar, afaste-se de tudo que tem uma má aparência. 1 Tessalonicenses 5,22 diz, abstende-vos de toda aparência do mal, afaste-se de toda forma de mal. Há poucos dias atrás eu falei algo a um irmão, não desta igreja, eu acho que por isso ele se escandalizou um pouco com o que eu disse. Eu lhe disse, olha, todas as vezes que estou num lugar público, ou num almoço, ou num jantar, e as pessoas querem tirar uma foto, é bom a gente olhar bem para aquilo que está ao redor de nós, não é? Quantas e quantas vezes num copo de vidro você toma uma gostosa guaraná? Eu gosto de guaraná. Aqui tem água, não é guaraná, não é? Mas para as pessoas confundirem guaraná com outro líquido é muito simples, não é?
e confundirem que você está tomando outra coisa além de guaraná. Eu disse àquela pessoa, eu sempre faço questão que a garrafa de guaraná apareça na foto. Eu gosto de fazer a propaganda da guaraná. Gosto muito que as pessoas vejam a propaganda da guaraná, principalmente para terem certeza do que eu estou bebendo. Ou seja, que não há ali nenhuma aparência de mal. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Se você vê coisas que aparentemente são más, se desvie delas. Por mais tolas que as pessoas achem que isso é, mas se desvie delas. A terceira questão é: enfraqueça a sua carne, Colossenses 3,5. Mortificai, pois, os vossos membros que são sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Nós não podemos nos livrar da nossa velha natureza, mas nós podemos aí deixá-la num estado de inanição, de má alimentação. Podemos deixá-la sem vitalidade. Alimente a sua velha natureza e você verá o que acontece. E aqui entra muito bem aquela ilustração tão antiga que ouvimos há tanto tempo. São como dois cães dentro de nós. Uma velha e uma nova natureza. Qual vencerá? Sem dúvida, a que for melhor alimentada. Então, não é pecado deixar sua velha natureza passar fome. Realmente a face enfraquecer, perder a vitalidade. Colossenses 3 diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Além disto, eu volto ao texto que tratei na quarta-feira última passada. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Ou seja, seja humilde e ao mesmo tempo vigilante. Mateus 26, 41 é bem conhecido. As palavras do Mestre: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como dizer não ao pecado, agindo como Jesus nos tem mandado. Se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. E notem que por 2 vezes Jesus repete: porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ele está falando aqui a pessoas incrédulas. Ele está falando àqueles homens dizendo: se vocês não dominarem, se vocês não realmente terem a sabedoria de Deus e o poder de Deus para dominar o pecado em suas vidas, Ele vai destruí-los. Eu termino citando apenas aquilo que Deus falou com Caim, quando Caim foi reprovado na sua oferta. A Bíblia diz que o semblante de Caim descaiu-lhe, ou seja, ele estava decepcionado, irado com aquilo. Deus, ele procura Caim na porta da sua moradia, e o Senhor fala claramente a Caim dizendo que o pecado havia de dominar a vida dele, mas a ele havia então de lutar para dominá-lo. E como isto começava, Jesus diz que o pecado jaz à porta. A tradução em português não é muito clara, mas se você imaginar uma imagem assim, Deus está falando com Caim aqui na porta da casa dele, e logo ali há um rebanho de ovelhas, de cordeiros, e Caim está olhando para aquelas ovelhas. O pecado jaz à porta a oferta pelo pecado está à porta. Deus está dizendo a Caim: Caim, é tão fácil. Lança a mão do sacrifício certo e você terá vitória contra o pecado. Então eu quero terminar dizendo isso e olhando para Jesus. Você está lançando mão do sacrifício certo em relação aos seus pecados? Porque uma questão é nós tratarmos os pecados como uma questão meramente moralista, ou seja, externa. O moralismo trata apenas disso, o externo.
Mas o sacrifício certo, o sacrifício de Jesus, trata aqui dentro. E a vitória contra o pecado é conquistada primeiro aqui dentro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus é fiel e justo para nos purificar e perdoar dos nossos pecados. Pratique isto que Jesus está dizendo, mas acima de tudo confie nele, no sacrifício dele, na obra dele, naquilo que ele fez por você. Jesus é o grande vitorioso contra o pecado. E é em Jesus que nós temos a vitória. Se praticarmos aquilo que é certo, afastando o pecado de nossas vidas e confiarmos em Jesus, haverá vitória. Não tenha dúvida disso. E eu creio que todos vocês que estão no culto aqui nesta noite desejam ter vitória contra o pecado em suas vidas. Eu creio que uma das razões que você veio aqui nesta noite é exatamente porque você deseja ter vitória contra o pecado. Vamos orar e vamos agradecer a Deus pela instrução, enquanto o irmão Felipe escolhe um cântico para nós cantarmos. Pai, nós exaltamos o Teu nome por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é realmente aquele que venceu o pecado, venceu o mundo, Satanás e a morte na cruz do Calvário. E a Tua palavra nos manda olhar para Ele, para termos o mesmo sentimento que vemos nele, a fim realmente de que haja vitória em nosso viver. Pai, começando em mim, em cada um dos meus irmãos, conheces as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Conheces o fato que por vezes somos surpreendidos pelas derrotas contra o pecado, depois de pensarmos já termos o vencido. Ó Deus, nós clamamos pela Tua ajuda, pela manifestação poderosa do Teu Espírito em nossa vida, nos levando à obediência à Tua verdade. Ajuda-nos, socorre-nos pela Tua graça. Pai, nesta noite nós oramos por diversas pessoas enfermas e nós continuamos a lembrar delas. Pai, atende-as e fortalece-as. Abençoa esta igreja com a salvação de almas constante em nosso meio pela pregação do Evangelho e com a edificação de vidas para a Tua glória e honra. E despede-nos, Pai, debaixo do Teu cuidado. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. O que vamos cantar? Tem um cantor cristão aí? Coloquemos-nos em pé, irmãos. Cantar esse belo hino. Sempre combatamos toda tentação, pois infelicita nosso coração.